Veste EA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou mulher de 43 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa. Estou trajando calça preta e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o texto dissertativo argumentativo, mas hoje, em específico, nós vamos falar um pouco da conclusão. Vocês devem lembrar que o modelo de redação, o qual estamos estudando, é a pergunta direta. E você que vai fazer o vestibular e vai produzir uma redação da banca VUNESP, precisa ser ciente que esse modelo não é igual ao famoso vestibular do Enem, a famosa redação do Enem. Essa, por exemplo, é a nossa última aula de estrutura. Então, eu creio que nesta aula você vai sanar todas as suas possíveis dúvidas. Aliás, a redação da UEA, ela é uma redação analítica. E você que ainda não entendeu qual é a diferença das conclusões, é justamente isso. Nós temos aqui uma conclusão com foco analítico, onde você vai apresentar uma credibilidade por meio de um repertório, como o aluno Isaías, tá? Autor da redação que estamos analisando, trouxe. Em seguida, você apresenta seus argumentos de maneira lógica e, em seguida, você vai lembrar daquele macete do patos, do Aristóteles, lembra? Que é desenvolver o sentimento, a emoção no seu corretor. Então, é aqui que você vai fechar a sua redação com chave de ouro. Por isso, todas as dúvidas precisam ser sanadas e você, de uma vez por todas, tem que entender que a conclusão da redação da UEA não tem proposta. Então, eu quero que vocês relembrem comigo qual foi o tema utilizado na aula passada, que foi justamente as redes sociais favorecem ou prejudicam o hábito da leitura? E aí, digam para mim, o que vocês acham? O hábito da leitura é prejudicado pelas redes sociais? Como vocês estão vendo aqui, eu estou em uma sala de aula com vários alunos. Todos estão estudando? Vocês podem ter uma ideia. Será que as redes sociais favorecem ou prejudicam? Gente, não esqueçam para errar. Você não pode, hipótese alguma, esquecer que isso aqui é uma pergunta direta. E se você não lembrar da sua resposta, já era. O texto acabou. De repente você olha para essa imagem, eu já te convenci a dizer que sim, prejudica o hábito da leitura, porque era uma pergunta direta. Será que as redes sociais, aqui ó, o Facebook, será que o Instagram, será que o Twitter, será que eles vão prejudicar o hábito da leitura dos nossos jovens? Era uma pergunta, mas o aluno Isaías defendeu o quê? Que não vai prejudicar. Então, para você sustentar essa resposta, você deve lembrar claramente que nós temos no último período a retomada dos seus argumentos e você não pode, em hipótese alguma, cometer a contra-argumentação. De repente, lá na introdução, você trouxe que sim, mas aí lá na conclusão você já disse que não. Ou seja, você acabou cometendo a contradição, você vai perder ponto e esse ponto pode te eliminar do vestibular. Então, para que isso não aconteça, a primeira coisa que você vai fazer na sua conclusão é apresentar o tópico que nós chamamos de tópico frasal de conclusão. Nesse tópico, você vai apresentar a sua resposta, você vai retomá-la de maneira clara. Se você disse que sim, que as redes sociais podem prejudicar, então já era. Aqui você vai retomar essa ideia. Mas se você sustentou lá na introdução que não, você aqui tem que retomar essa resposta, que nós chamamos de posicionamento. E de repente outros professores também podem chamar de tese.
tá? Que é justamente o que vai nortear os teus argumentos no texto dissertativo, argumentativo, modelo UEA. O segundo tópico é onde nós vamos retomar os argumentos. Se você disse que sim, tá? Que as redes sociais podem prejudicar, você vai apresentar seus dois argumentos, que foi o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. E o argumento 1, de repente, você disse que pode prejudicar porque há muito entretenimento e nas redes. Então, se você sustentou essa ideia, é a hora de retomar esse argumento, essa justificativa. E onde é que eu retomo? Justamente no segundo período, que nós chamamos de extensão do tópico frasal. Em seguida, nós temos o terceiro. O terceiro passo, aí eu quero relembrá-los que o terceiro passo é você fazer menção, você retomar a parte A da sua introdução. Vocês devem lembrar qual foi a parte A da nossa introdução. Se você não lembra, calma, que daqui a pouco eu vou retomar esse macete. Mas antes, eu quero só que você atente que essa resposta, ela não é feita somente, tá, lá na conclusão. Essa retomada é feita na parte G do desenvolvimento 2. Então, não esqueçam que essa parte é a última de cada parágrafo e nele você expressa a sua crítica. É como se fosse um resumo do seu argumento. Olha só como o aluno terminou o desenvolvimento 1. Por conseguinte, é comprovado que as redes sociais atuam como difusoras da prática da leitura. Lá na parte G do desenvolvimento 2, nós temos, logo, a ascensão do jornalismo no ambiente digital é intrínseca à manutenção do hábito da leitura. Então, prestem atenção que não houve contradição. Ele trouxe seu posicionamento lá na introdução, fechou o desenvolvimento 1 com o mesmo posicionamento, o desenvolvimento 2 com o mesmo posicionamento, que está deixando claro ali que a tese dele é a mais coerente, e em seguida ele vai ter que retomar essa ideia já na conclusão. Agora eu vou relembrá-los do repertório que ele utilizou na introdução, porque ele vai precisar retomar. Lembram? Olha onde eu estou. Que cozinha maravilhosa! Imagina você acordar de manhã cedo e se deparar com o café da manhã desse maravilhoso e ainda fazer a leitura de uma obra que você pode fazer uso na sua redação para apresentar um posicionamento. A obra que esse aluno utilizou foi Café com Deus Pai. Então, uma obra importantíssima para os cristãos que fez muito sucesso no ano de 2025. Então, você não pode esquecer que o repertório da introdução, ele vai ser retomado no final da sua redação. Venham agora comigo que nós vamos fazer a retomada, tá, da leitura da conclusão do aluno Isaías. Ele começou assim, parte H, que é o tópico frasal de conclusão. Em suma, diante dos fatos supracitados, tem-se que as redes sociais favorecem a prática da leitura. Percebam que ele retomou de maneira clara a sua resposta. Essa tese é confirmada pelo estímulo à leitura causado pela conexão e troca de informações literárias nas redes sociais, responsáveis por propagar obras e tendências de leitura. Além disso, a ascensão do jornalismo nesse meio promove a leitura nas redes, dada a quantidade de informações e notícias nos aplicativos. Fechamento. Lembra da cozinha? Lembra do café da manhã? Portanto, o crescimento da leitura e o sucesso de obras como o livro Diário Cristão estão intimamente ligados ao acesso das redes sociais. Meus queridos, percebam que não tem nada de novo nessa conclusão.
Tudo que o aluno utilizou foi uma síntese do que ele já havia abordado em todo o seu texto. Na parte I, por exemplo, nós temos de maneira clara a retomada do primeiro argumento, que foi justamente a troca de informações, né, de tendências que são estipuladas nas redes sociais. No argumento 2, ele trouxe a própria ascensão do jornalismo, para deixar claro que isso é um meio de propagar a leitura também nas redes sociais. E aí ele fecha, tá? Retomando o repertório. Você precisa fazer isso. Você não pode deixar de trazer o repertório da introdução para fechar. Nós chamamos essa estratégia argumentativa de circuito fechado. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir porque nós temos mais. Não esqueçam dos 3 períodos. Só um momentinho, gente, que o Caio tem uma dúvida. Pois não, Caio, qual seria a sua dúvida? Professora Valesca, posso tirar uma dúvida? Eu estou vendo 4 períodos nessa conclusão. Tá certo ou tá errado? Boa pergunta, Caio. Olha, gente, que pergunta excelente. Caio, você trabalhou claramente com a professora Valesca 3 períodos, mas isso não é uma regra, tá? É justamente para evitar que você traga períodos longos ou períodos muito curtos. O ideal, 3 períodos. Porém, se no período, por exemplo, lá no período J, você acabou ali se empolgando e escreveu mais de 3 linhas, você precisa quebrar esse período. E aí não tem problema se tiver com 4, tudo certo? O que não pode acontecer é trazer com 2 períodos, tá, Caio? Não faça isso. Gente, se essa também foi a sua dúvida, não esqueçam, tudo certo? Você pode trazer 3 períodos, 4 períodos. A conclusão, ela não é extensa, como a do Enem, ela é bem sucinta, tudo certo? E aí, caso seja necessário, você coloca 4 períodos. Caso contrário, nós vamos ficar com os 3 períodos mesmo, tudo certo? Vamos lá. Agora, eu quero deixar uma atividade para vocês. Proibição de livros na escola. Censura ou proteção da infância e da juventude? Você que está acompanhando as nossas aulas está ciente que nós estamos produzindo a redação completa, porque eu desafiei a todos a produzir a introdução, depois o desenvolvimento e hoje o desafio não será diferente. Eu até coloquei aqui embaixo a parte C, que foi justamente os argumentos desenvolvidos na aula, tá? Anterior a essa. Vamos ler comigo? Porém, essa prática arbitrária não deve ser propagada, porque limita o senso crítico dos alunos e fortalece a censura propagada pelo totalitarismo nos anos de chumbo. E aí, nós temos a atividade, percebam que eu já deixei 3 períodos, mas se de repente você excedeu as 6 linhas ou as 5 linhas, não tem problema, como eu respondi para o Caio, você trazer 4 períodos. Tudo bem? Então eu quero que vocês leiam a resolução que eu já deixei disponível, trazendo o exemplo de como fazer essa conclusão de maneira analítica, não esquecendo. Tá? Aqui, por exemplo, eu já retomei o conceito, né, de Monteiro Lobato, da obra do Monteiro Lobato, que foi utilizada na introdução, para você não esquecer. Então, você que está acompanhando as nossas aulas, chegou a hora importante de justamente fechar os nossos períodos de conclusão. Não esquecendo que aqui não cabe a tal proposta de intervenção, somente retomada de argumentos. Na aula de hoje, nós vimos sobre a importância de produzir a conclusão da UEA sem proposta de intervenção. Então, você deve ficar atento para não cometer esse equívoco. Gostou da nossa aula? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga nas redes sociais o Preveste UEA para não perder nenhuma novidade que pode constar no teu vestibular em 2026.